Boa noite a todos, graça e paz da parte de Cristo Jesus. Primeiramente dizer que é um prazer imenso estar aqui esta noite para partilhar da palavra do Senhor. Também dizer que hoje, a primeira ministração aqui na igreja como pastor, Então, quero que vocês continuem orando pela minha vida, pela vida de Gabi e pelo meu ministério, que é recente, mas que a cada dia eu vejo a mão de Deus me guiando. Grato também pela igreja, por todos os diáconos, por todo mundo que compareceu aqui no dia 22 de fevereiro, que foi o dia da minha ordenação. Gratos a Deus por isso. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em 1 Pedro, no capítulo 2. Iremos ler juntos o capítulo 20, o versículo 21. Enquanto vocês estão abrindo aí a Bíblia de vocês, esse mês foi um mês muito impactante, Hoje é a última quarta-feira do mês, e esse mês foi um mês muito impactante, de mensagens impactantes, que eu creio que quem ouviu, escutou, colocou em prática, teve uma vida transformada, Esse mês os pastores, estiveram aqui pregando sobre imitar a Cristo, entender o tempo do Senhor, seguir os passos de Cristo, e hoje nós continuaremos nessa direção, Uma direção que vem dos céus, primeiramente. Vamos juntos ler? Vamos juntos. Para isto fostes chamados, pois Cristo também sofreu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais os seus passos. Que a palavra do Senhor produza em nós mudança. Antes de entrarmos, no versículo de hoje, é importante entendermos quem escreveu a primeira carta e por que escreveu, O autor da carta é claro, O apóstolo Pedro, ele escreveu a carta de 1 Pedro. Ele era pescador, irmão de André, e foi chamado pessoalmente por Jesus, lá em Marcos, no capítulo 1, versos 16 e 17. Apesar de suas falhas, e nós conhecemos muito bem as falhas do apóstolo Pedro, não há como negar que Pedro foi restaurado por Jesus. E é interessante que a mensagem pregada no dia da minha ordenação foi sobre o encontro de Jesus com Pedro ali, com Jesus perguntando 3 vezes a Pedro se Pedro o amava, e pedindo para que ele viesse apacentar as suas ovelhas. Pedro foi restaurado, e no dia de Pentecostes, em Atos 2, Pedro liderou aquele movimento que teve no mínimo, algumas versões dizem que foram 3.000 homens que se converteram e foram batizados naquele dia, Então a gente não sabe quantas mulheres tinha naquele lugar e que elas também possivelmente foram batizadas. A carta de Pedro, ela é bem clara para quem ela é destinada, A gente vê no capítulo 1, no versículo 1, que Pedro encaminha a carta aos eleitos que foram forasteiros na dispersão no Ponto, Galícia, Capadócia, Ásia e Bitínia. No versículo 2, ele diz: eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então a gente entende que o evangelho estava crescendo de tal forma que ele chegou na Ásia, A gente tem que lembrar que o evangelho ele surge ali em Jerusalém, Oriente Médio, próximo da África, e por causa da questão espiritual, Até porque
Atos 1:8 fala: descerá sobre vocês o Espírito Santo de Deus e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, os apóstolos que estavam ali, os discípulos que estavam ali, eles tinham uma missão. E qual era a missão? Evangelizar, pregar a palavra a toda criatura, de todas as etnias. E o evangelho, nesse momento da carta de Pedro, já tinha chegado na Ásia, né, e na Bitínia, que eram bem distantes ali de Jerusalém. A primeira carta de Pedro foi escrita provavelmente entre 60 e 64, pouco antes da intensa perseguição feita pelo imperador Nero, né? O evangelho já tinha se espalhado, como eu já falei, e esses cristãos estavam enfrentando sofrimentos, rejeição e perseguição, não só física, mas também social, econômica e de todas as dimensões, simplesmente por viverem de forma santa e diferente do mundo. Isso é interessante, pois aqueles cristãos, eles não faziam nada a não ser falar de Cristo e viver a Cristo, e por causa disso, eles eram perseguidos. O propósito da carta é encorajar os cristãos a permanecerem firmes em meio ao sofrimento, lembrando-se que são estrangeiros nesse mundo e que a sua esperança está em Cristo. Pedro exorta a viverem em santidade, humildade, submissão e fidelidade, mesmo quando forem tratados injustamente. Isso é importante, pois o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele foi humilhado de todas as formas, até a morte. E ele sofreu a pior morte de todas, que era aquela morte de cruz. Contudo, em nenhum momento o nosso Senhor agiu com ira ou com vingança. Muito pelo contrário, o amor de Cristo era revelado através dos seus atos, e inclusive na cruz, né? O João 3,16, que nós tantos conhecemos, né? O amor de Deus de tal maneira pelo mundo, de dar o seu Filho, é demonstrado em forma de cruz, né? Assim como Cristo sofreu, nós também somos chamados a sofrer. Não com desespero, mas com um propósito e esperança. O nosso sofrimento não é como o sofrimento do mundo. O nosso sofrimento é um sofrimento que é por uma causa maior. Jesus diz: bem-aventurados aqueles que serão perseguidos em amor à minha palavra. Então, o nosso sofrimento, pessoal, o nosso sofrimento não é como o sofrimento do mundo. O nosso sofrimento é por um propósito. E aí, eu faço uma pergunta para vocês. Vocês estão dispostos a abraçar o chamado, confiar no sacrifício e imitar o exemplo de Cristo, mesmo quando isso significa sofrer por um propósito? A palavra de hoje, ela é dividida em 3 partes. O chamado, o sacrifício e o exemplo. O chamado porque logo no início do versículo diz assim, porquanto para isto mesmo fosse chamado. Pedro, ele vem discorrendo durante o início da carta sobre os sofrimentos, né, sobre os castigos, sobre a sujeição que aquele povo vinha recebendo naqueles países. Mas Pedro lembra, logo no início do versículo 21, que nós fomos chamados para isto. Mas ele não diz que o nosso chamado é um chamado qualquer. A vida cristã, ela não é um acidente, mas ela é um chamado.
vocês estão aqui e quem está acompanhando pelas nossas mídias sociais, saiba que você não foi chamado para o Evangelho por acidente. Você não veio aqui porque acidentalmente você caiu aqui nesta noite. Não, não. Você foi chamado por um propósito. Isso para o qual vocês são chamados. No capítulo 2, Pedro fala, e eu já falei sobre isso, sobre o sofrimento injusto, mas que nós devemos suportar com paciência e fé. Isso nos choca, pois muitos pensam que o chamado cristão é apenas bênção, conforto, né? Mas, no entanto, nós somos chamados para viver uma vida que reflita Cristo, mesmo diante das injustiças. Nós devemos entender que o nosso sofrimento por fazer o bem é plano de Deus para moldar o nosso caráter e testemunhar ao mundo quem é Cristo, inclusive em meio à dor. Vocês foram chamados para isto. É o que Pedro afirma logo no início do versículo. E ele continua dizendo: pois também Cristo sofreu em vosso lugar. Cristo não apenas ensinou sobre sofrimento. Cristo, ele sofreu em nosso lugar. Aqui está o centro do Evangelho. Acabamos de passar do período de Páscoa, e durante o período de Páscoa eu fiz uns vídeos nas minhas redes sociais, e um dos vídeos que eu fiz foi exatamente falando sobre a substituição penal, onde Cristo, misticamente, ele nos substitui no tribunal penal. Nós estávamos condenados, nós estávamos perdidos, nosso caminho natural era a perdição. Contudo, Deus, em seu amor, misericórdia e graça, ele morre em nosso lugar para nos substituir no místico tribunal que receberemos no final de todos os tempos. Por amor, Cristo nos substituirá. Por amor, naquele dia, quando sentarmos naquelas cadeiras celestes, seremos substituídos por Cristo. Não seremos nós que sentaremos naquele banco, mas Cristo nos representando, pois ele sofreu em nosso lugar. Ele sofreu em nosso lugar, ele tomou sobre si a nossa punição. O seu sofrimento não foi apenas um exemplo, mas foi uma expiação. Antes de nos mostrar como viver, ele mostrou como nós devemos viver. Nós temos um exemplo e nós devemos reconhecer a profundidade do amor de Deus. Nós devemos reconhecer a profundidade e a disposição que Cristo teve de nos amar. Imagina só, Cristo não tinha pecado algum. No dia do seu injusto julgamento, ele ficou entre Pilatos e Herodes, indo e voltando, porque aqueles homens não achavam uma condenação para aquele homem. Porque, na verdade, quem deveria estar indo de lado a outro de Jerusalém, recebendo açoites, recebendo a humilhação, era eu e era você. Contudo, Jesus, por amor, ele ali nos substituiu. Ele nos substituiu e, através do sofrimento dele, a nossa salvação está garantida em amor. Lembre-se disso. Nós temos pais aqui, temos avós aqui, né? E o sofrimento de Cristo por amor, ele é muito semelhante ao sofrimento de uma mãe por um filho, que muitas vezes está andando no caminho errado, que está fazendo coisas erradas, e aquela mãe sofre por aquele filho. Hoje pela tarde, nós refletimos acerca, também no capítulo 2, né? Mas logo no iniciozinho dele, onde a gente vê
que Pedro, ele fala no versículo 1 do capítulo 2, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como uma criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Pedro está dizendo aqui, olha, se afaste de toda maldade, se afaste de toda inveja, se afaste de todo dolo, de toda sorte de maledicência, e desejem, assim como um recém-nascido, o leite espiritual, para que vocês sejam crescidinhos, maduros para a salvação. Nós, meus irmãos, muitas vezes não estamos seguindo o passo do nosso Senhor. Eu à tarde falava, sobre essa questão de Cristo. Hoje, infelizmente, a igreja não tem imitado a Cristo. Nós vemos muitas vezes nos evangelhos, muitas vezes, Cristo sendo um homem piedoso nas suas atitudes. Cristo muitas vezes ensinando que nós devemos suportar as dificuldades. Cristo muitas vezes dizendo que nós devemos entregar a outra face. Cristo sendo piedoso com os pecadores e rígido com os religiosos. E infelizmente, hoje, a nossa fé, a fé cristã pós-moderna, ela tem sofrido com essas questões. Nós somos piedosos com os religiosos e rígidos com os pecadores. Muito provavelmente, Cristo ele seria um expulso das nossas igrejas. O Cristo que andou na Palestina, que andou em Jerusalém, que andou em Israel, ele não seria bem aceito nas nossas igrejas hoje, pois nós não entendemos ainda a figura de Cristo. E como vamos seguir os seus passos se ainda não entendemos quem ele é, quem ele foi e qual é o seu ministério? No versículo 3 diz assim, olha, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Esse é o último ponto da mensagem de hoje. A gente começou falando sobre o chamado. Vocês foram chamados para isso. Em segundo ponto, a gente falou sobre o sacrifício de Jesus, mas agora nós vamos falar sobre o exemplo. E aí, não sei se todos lembram aqui, eu creio que pelo público que está aqui nessa noite, vocês devem lembrar, mas existia um caderno chamado caligrafia. Eu ainda não sei se existe esse caderno, mas há muito tempo atrás existe, pronto, ainda existe o caderno de caligrafia. E o caderno de caligrafia era o quê? Era um caderno com listrinhas, na horizontal, onde em cima tinha uma frase bem redondinha, bem bonitinha, e que você tinha que fazer igual, Caligrafia é a junção de duas palavras gregas, que é kalos e grafos, Grafos é de escrita e kalos de bonito. Então, caligrafia é escrever bonito, A palavra usada aqui em exemplo, que Cristo deixou um exemplo, também é uma palavra que é grega e é hipogramos, que é escrever embaixo da letra, Hipogramos, que era uma forma de você ser ensinado. As professoras escreviam em cima uma frase ou um texto e os alunos escreviam o mesmo texto embaixo. Isso era o hipogramos, E isso é a palavra que hoje nós traduzimos como exemplo. Nós devemos
seguir o exemplo de Cristo, assim como um hipogramos, que era escrever exatamente a mesma frase que a professora escrevia em cima, o aluno escrevia embaixo. Então Pedro está dizendo assim, olha, vocês devem seguir os mesmos passos de Jesus. Ele deixou escrito, ele deixou o exemplo, e nós devemos ipsiliteris, ou seja, da mesma forma que está escrito em cima, nós devemos escrever embaixo. Não o que eu quero escrever, não o que alguns líderes cristãos exigem que você escreva, mas aquilo que Cristo escreveu, nós devemos escrever embaixo. Você está seguindo os passos de Cristo no seu dia a dia? Você está sendo manso, obediente, humilde, paciente diante do mal? O verdadeiro discípulo é aquele que imita o seu mestre, e o mundo precisa ver Cristo em nós, mesmo quando nós estamos sofrendo injustamente. A palavra cristão, ela significa pequeno Cristo. Quando você diz assim, eu sou um cristão, você está dizendo, eu sigo os passos de Cristo. Diante desse texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, somos lembrados de que a vida cristã é, antes de tudo, um chamado, não para facilidades, mas para fidelidade. Fomos chamados para seguir um caminho traçado por Cristo, o qual, mesmo sendo filho de Deus, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. Isso está em Hebreus capítulo 5, versículo 8. Esse chamado inclui suportar o sofrimento por fazer o bem, pois, como Jesus mesmo disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O nosso Salvador não apenas nos chamou, mas sofreu em nosso lugar. Ele foi entregue por nossos pecados, ressuscitou para nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 25. Isso significa que o sofrimento de Cristo não foi simbólico, mas o sofrimento de Cristo foi substitutivo. Ele sofreu o que nós merecíamos para nos dar o que jamais poderíamos alcançar sozinhos, a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna pela graça, pois nós mesmos não conseguiríamos pegar. Deus, Cristo, através do seu sacrifício de cruz, Ele nos deu de presente a vida eterna. Nos religou novamente ao Pai, uma ligação que estava cortada desde o Éden. Deus criou o homem para se relacionar com ele. No final da tarde, Deus ia no jardim se relacionar com Adão, mas através do pecado, isso foi quebrado. E Cristo religou a nossa relação com o Pai. Romanos 5, capítulo 5, versículo 1 diz: justificado, pois, pela graça em Cristo Jesus, não temos mais guerra com Deus. Nós vivíamos em guerra com Deus. E para encerrar, eu queria trazer 3 aplicações nesta noite. A primeira aplicação é: aceite o chamado de Deus para a sua vida com coragem. Hoje, eu até nem gosto muito de usar esse termo. São 2 termos que são usados para a geração de hoje, mas que são bem reais muitas vezes. Nós vivemos na geração do mimimi e na geração Nutella, né? Pois as pessoas estão muito
fracas, muitas vezes, até para aceitar o seu chamado. Aceite o chamado de Deus para a sua vida com coragem. Segundo ponto, confie no sacrifício de Cristo. Cada vez mais é pregado que não, Cristo não morreu, Cristo não ressuscitou. A ressurreição de Cristo, ela é apenas ideológica. A ressurreição de Cristo não foi física. Não caiam no conto do vigário, como é dito. O sofrimento de Cristo, ele foi real, ele foi físico e ele foi suficiente. Você recebeu do Pai, através do sacrifício vivo do Filho, a vida eterna. E a gente não pode se esquecer disso. Então, confie no sacrifício de Cristo. E por último, imite o exemplo de Jesus. Imite o exemplo de Jesus, não só aqui na igreja, não só nas quartas-feiras, não só no domingo pela manhã, nem pelo domingo à noite, mas imite o exemplo de Cristo em todos os lugares. Imite o exemplo de Cristo no seu trabalho, na sua família e na sociedade. Nós devemos imitar a Cristo em todos os lugares. Muitas vezes, o mundo nos julga pelas nossas atitudes. As pessoas nos julgam pelas nossas atitudes. E, infelizmente, muitas vezes, de forma acertada. O reflexo que a igreja tem dado, muitas vezes, para o mundo, não é um reflexo de Cristo, de mansidão, paciência e entrega. Que cada dia mais, que em todos os lugares, que diligentemente, em todos os lugares, nós devemos imitar a Cristo. Mas o Wellington, é muito difícil. Foi para isso que vocês foram chamados. Pois Cristo sofreu em vosso lugar, deixando para vocês um exemplo para seguirdes os seus passos. Que a palavra de Deus coloque em nossos corações e que o Espírito Santo mude a nossa mente para que a gente consiga, através do Espírito Santo, transformar a nossa sociedade, dizendo que só Jesus Cristo salva. Que Deus abençoe vocês.